Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho numa história que é curta, mas, nossa, tem uma profundidade enorme. O Sonho de um Homem Ridículo, do Fyodor Dostoiévski, de 1877. Um clássico absoluto. Exato. E para guiar a gente, temos um material bem legal, um artigo da Ana Paula de Melo Gomes, que tem um olhar bem focado na questão moral, sabe? E também várias análises filosóficas e, claro, trechos da própria obra. Então, a nossa ideia aqui é acompanhar essa jornada de um homem que sai, assim, de uma certeza total de que nada importa. O niilismo puro. Isso, para chegar numa revelação que muda completamente a vida dele. E é uma jornada que, assim, só podia ser do Dostoiévski, né? E naquele momento histórico específico, a Rússia do século XIX era um caldeirão. Totalmente. Você tinha o niilismo, o cientificismo ganhando muita força. Aquela ideia de que o ser humano é só matéria, que a fé é ilusão. E do outro lado, uma crise de fé gigantesca. E o Dostoiévski joga o personagem dele bem no meio desse furacão. E de uma forma muito íntima. Muito. É um monólogo. A gente não tá vendo de fora, a gente tá dentro da cabeça dele enquanto ele decide se vai ou não se apagar da existência. É fascinante. Então vamos começar por aí, pelo estado mental desse protagonista. Ele se chama de ridículo, mas não é com vergonha. É quase uma constatação. É um fato para ele. Exato. Tem um trecho que é a chave de tudo, que ele diz: se havia na Terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo, esse homem era eu. Nossa. E essa consciência, em vez de conectar, de humanizar, ela o isola de um jeito terrível, sabe? Ele chega num ponto que as nossas fontes descrevem como o auge do niilismo. Sim, e é um niilismo que vai além do a vida não tem sentido. Para ele, o universo inteiro podia deixar de existir, que não faria a menor diferença. É uma indiferença cósmica. Perfeito. E o mais assustador é que não é por causa de um trauma, de uma dor. É um processo que ele acha que é puramente lógico, racional. Uma das análises que a gente viu usa um termo bem interessante. Fala de premissas ontológicas. O que seria isso exatamente? É a ideia de que, se você tira Deus ou qualquer sentido maior do universo, o ser humano tenta ocupar esse lugar, né? Claro. O problema é que a gente é péssimo nisso. O eu vira a única medida de tudo. Só que quando esse eu olha para si mesmo e não encontra valor nenhum... Que é o caso dele. Exato. Aí o universo inteiro desmorona junto. Não tem mais nada que sustente o valor de existir. Por isso que o suicídio para ele não seria um ato de paixão, seria a conclusão de um raciocínio. Mas é aí que a genialidade do Dostoiévski aparece, né? Porque ele cria uma situação que quebra essa lógica, uma rachadura nessa armadura de indiferença. Vamos tentar visualizar a cena. É uma noite horrível em São Petersburgo, escura, fria, úmida. Clássico cenário de Dostoiévski. Sim. Ele tá andando, já com o revólver no bolso, decisão tomada, é o fim. E aí, do nada, uma menininha de uns 8 anos, toda encharcada, desesperada, agarra o casaco dele. E a reação dele é de uma crueldade que só essa lógica nihilista dele poderia justificar. Sim. Ele não só ignora, ele afasta ela com raiva. Porque na lógica dele, faz sentido. Se eu vou morrer em 2 horas, o que me importa é essa menina? O que me importa é a vergonha, o mundo. O problema é que ele não consegue se livrar da sensação. Ele sentiu pena. E essa compaixão, como diz o artigo da Ana Paula, é um fato moral irredutível. Gosto dessa expressão. Fato moral irredutível. É como um dado que não encaixa no programa de computador que ele estava rodando na cabeça. Exatamente. A lógica dele mandava não sentir nada, mas ele sentiu. E isso perturba de um jeito. A ponto de impedir o suicídio. Impede, pelo menos naquele momento. Ele chega em casa, senta na poltrona, olha a arma, mas a menina não sai da cabeça dele. A vergonha e a pena que ele sentiu são mais reais do que a conclusão lógica de que nada importa. A indiferença dele, que ele achava que era uma fortaleza, era um castelo de cartas. E a menininha deu um sopro. Deu um sopro que começou a derrubar tudo. E aí, exausto por essa briga interna, ele adormece. E aqui a gente entra no sonho. E o sonho começa com ele fazendo o que planejou. Ele se mata. Só que
tem um detalhe que eu nunca tinha reparado. Eu sei qual é. Ele não dá um tiro na cabeça, né? No centro da razão que levou ele ao desespero. Não. Ele atira no coração. E o que as fontes dizem sobre isso? Apontam para algo fundamental. O tiro no coração simboliza que a dor real dele não era no intelecto, era na alma. Era o coração dele que estava morto, e não o cérebro. E o sonho já começa atacando a base do niilismo dele. Ele morre, é enterrado, sente o frio da cova, mas a consciência continua ali. Ou seja, a morte não é um nada absoluto que a razão dele prometia. Exato. Se a consciência sobrevive, a premissa de que nada importa está errada. É uma virada total. E a partir daí o sonho vira uma viagem, ele vai para o espaço. Uma entidade o carrega para outro planeta. Uma cópia exata da Terra. Só que é a Terra antes da história, antes da queda, um paraíso. E a descrição desse mundo é a utopia de Dostoiévski, né? As pessoas vivem em harmonia total com a natureza, umas com as outras. Elas se amam de um jeito puro, sem ciúme, sem inveja. E tem um ponto que uma das análises filosóficas destaca que eu achei incrível. Eles não têm ciência como a nossa. Sim. E por quê? Porque eles não precisam explicar a vida para achar sentido. Eles simplesmente sabem viver. A sabedoria deles é existencial, intuitiva. A morte existe, mas é serena, uma passagem. Isso. E o nosso narrador, esse homem cínico, é recebido ali com um amor, uma ternura que ele nunca sentiu. Ele se sente amado e ele ama de volta. Mas, como em toda boa tragédia, algo acontece. E aqui vem o ponto que para mim é o mais chocante do conto inteiro. sem dúvida, o sonho vira um pesadelo quando a gente descobre como aquele mundo perfeito foi destruído. A pergunta é, de onde veio o mal? E a resposta é... Veio dele, do próprio narrador. Ele mesmo confessa, eu os corrompi. E como ele fez isso? Não foi com guerra, com violência. Foi com algo muito mais sutil, pior até. A mentira. A mentira. Ele diz que foi como um átomo de mentira que ele introduziu, quase que por brincadeira. E a partir daí, Tudo desmorona. tudo. A mentira gera o amor próprio, que gera a separação gera o ciúme, a crueldade, aí eles se dividem em tribos, criam a noção de honra Criam leis para se protegerem uns dos outros. e, para aplicar as leis, a guilhotina. A ciência surge como uma tentativa de encontrar a felicidade que eles perderam. O mal se espalha, assim, como uma doença. É a anatomia da queda, passo a passo. E a reação dele dentro do sonho é impressionante. Ele vê tudo e implora para que o crucifiquem, para ele assumir a culpa. Mas eles riem dele, o chamam de louco. E nesse momento ele percebe a verdade. Ele foi a serpente naquele jardim do Éden. Ele era a fonte da corrupção. E essa constatação, que podia esmagar qualquer um, tem um efeito contrário. É libertadora. Como assim? Porque se ele foi a origem do mal, ele também entende que a solução está dentro dele. O poder de corromper e o de redimir vem da mesma fonte. E é nesse momento de dor e revelação que ele acorda na poltrona. E é outra pessoa, completamente diferente. A primeira coisa que ele faz é empurrar o revólver para longe. A ideia do suicídio se tornou absurda, é a palavra que ele usa. Ele não só quer viver, ele agora tem uma missão. Pregar a verdade que ele viu no sonho. E o que é essa verdade? Com V maiúsculo. Não é nada complicado, é algo de uma simplicidade quase infantil. E por isso mesmo, ridícula para o nosso mundo. Que o paraíso na Terra é possível. E que o caminho é um só. Ama os outros como a ti mesmo. Não como um mandamento, mas como a lei fundamental da vida. O mal, ele entende agora, é um acidente. Não é a nossa essência. E o mais bonito é como isso muda a visão que ele tem de si mesmo. Antes, ser chamado de ridículo era a fonte do sofrimento dele. Agora ele abraça isso. Que me chamem de louco, de ridículo, não me importo, porque o propósito que ele encontrou é muito maior. E a primeira ação concreta que ele decide tomar nessa nova vida diz tudo, né? Sim, ele decide que vai procurar a menininha. Aquela que ele maltratou. A jornada dele, que começou com um ato de crueldade com ela, recomeça com uma busca por redenção através dela. O círculo se fecha. Nossa, uma trajetória incrível. Ele vai de uma certeza racional, fria, de que nada importa. Para uma fé apaixonada de que uma única coisa importa: o amor ativo.
É a vitória do sentimento sobre a lógica autodestrutiva. Exato. E se a gente tenta olhar para um quadro maior, o conto deixa uma reflexão muito poderosa, né? O Dostoiévski parece sugerir que a responsabilidade pelo mal no mundo é, no fim das contas, individual. Não vem de fora. Não. A redenção não vai vir de grandes sistemas de revoluções externas, vem de uma transformação interna. De cada um reconhecer a sua capacidade de corromper e, portanto, a sua capacidade de curar. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? Com certeza. Num mundo que o tempo todo incentiva a gente a achar culpados externos, o sistema, o governo, os outros, qual é o poder e talvez a dificuldade de fazer o caminho inverso? De olhar para dentro e reconhecer como o homem ridículo fez a nossa própria participação naquilo que está errado. E descobrir que é exatamente aí que mora o nosso poder de começar a mudança.